E aí, pessoal? Beleza? Vocês querem ver eu pirar a cabeça de vocês agora? Eu vou falar a respeito de jejum intermitente com vocês. Deixa eu só encostar a porta aqui para não ficar barulho. Eu vou falar a respeito de jejum intermitente com vocês, mas eu vou citar o jejum intermitente de uma maneira, de um ponto de vista fisiológico, no que tange ao seu desenvolvimento muscular. Pare, pensa e raciocina com o tio. O seu corpo, ele tem uma quantidade de massa magra, de tecido, tá? Quando você vai fazer sua avaliação física, você vai lá e mensura a sua massa magra, livre de gordura, e nisso vai estar incluído água, vai estar incluído tecido muscular, vai estar incluído o tecido ósseo, vai estar incluído um monte de coisa. Só que além disso, isso na verdade não é a sua massa magra real. A sua massa magra real é aquilo que você tem de músculo. O que você tem de músculo no corpo? Músculo, tecido, fibra, actina, miosina. Isso é a massa magra real. Quando eu fiz aquele projeto SARM, para quem não acompanhou, quem é novo no canal, dá uma garimpada aí, vocês vão ver que eu fiz uma avaliação física, na qual eu estava com 88 quilos, que geralmente é a minha média de peso, tá? E o que se constatou? Quando eu fiz os cálculos para ver de massa magra, o que eu tinha de glicogênio e água dentro do meu tecido muscular, sobrou apenas, se eu não me engano, 30 quilos de massa magra, 33, alguma coisa assim, eu não lembro quanto foi na época. Quer dizer, eu com quase 90 quilos, eu tinha apenas 30 quilos de massa magra. 30 quilos. E quando eu falo pra você que você ganha 1 quilo de massa magra tomando hormônio o ano inteiro, você acha que eu sou louco, que eu tô falando bobagem. E não é. Eu tô falando a mais pura realidade. Tá. Vamos levar isso agora em consideração ao jejum intermitente. Por que eu tô falando do jejum? Porque eu quero falar de insulina. A gente sabe que os dois hormônios, os 3 hormônios mais anabólicos que a gente tem no corpo, é o GH. Na verdade não é o GH, mas ele é a matéria-prima do IGF-1. Na verdade é o IGF-1 que é o hormônio mais anabólico que tem no corpo. Então vamos dizer assim, você tem o IGF-1, que é o hormônio supremo, tá? A insulina, que é considerado o hormônio mais anabólico que tem no corpo, mas a insulina é muito anabólica para hipertrofia sarcoplasmática, para síntese de glicogênio e água muscular, que compõe às vezes 70% do músculo. Então é músculo do mesmo jeito. Óbvio que você tem que ter como eu sempre falo aqui, tem que ter uma relação, uma proporção entre água e fibra, para não ficar feio. Um cara geralmente quando entra na academia, no primeiro ano ele acrescenta só água no corpo. Por isso que ele fica com aquele aspecto de balão. E conforme ele vai ficando mais velho, ele vai ficando mais denso, porque ele vai ganhando mais fibra, mais maturidade muscular. Tá. Visto isso, a gente sabe o quê? A gente sabe que o IGF-1 vai aumentar bastante a densidade miofibrilar. E os esteroides anabolizantes, o esteroide anabolizante em si vai aumentar pouco a densidade muscular. Eu não acredito muito em aumento de densidade miofibrilar, apesar dela aumentar o IGF-1 também, da insulina, mas pode ser que aconteça. E o esteroide anabolizante também aumenta a síntese de glicogênio, assim como a insulina. Na sua maior grande parte, os ganhos são síntese de glicogênio, mesmo quando são ganhos secos. Porque o que se entende por ganhos secos, da gente que pesquisa mais, não é você ganhar água ou músculo, é você ganhar água intra ou extra. Ganhos secos é água intra, ganhos brutos é água intra e extra. Por exemplo, com o hemogenin. Alguns anabolizantes retêm mais água extra do que intra, tá? Por exemplo, o próprio Dianabol. E aí é onde entra o problema. As pessoas confundem muito. O ganho de peso acaba quebrando a cara quando para o uso de hormônio. Me dando sono, isso é emocional. Olha que mais sono da filha da puta.
Tá, vamos voltar para a insulina e para o jejum. Quando você entra num jejum intermitente, o que vai acontecer? Você procura uma coisa apenas com o jejum intermitente: deixar o seu nível de GH, glucagon e cortisol alto e o seu nível de insulina baixo. Pô, Bike, mas a insulina, ela não é melhor ela ficar alta o dia todo? Já que eu preciso de anabolismo? Sim, porém tem um parênteses aí que nenhum livro de jejum intermitente explica e nenhum canal explica do jeito que eu vou explicar agora. Entenda que você tem uma quantidade de massa magra. Vamos supor que você é um sujeito normal, assim como eu. Você tem um corpo normal. Você não é uma aberração genética que tem fibra para tudo quanto é lado, tipo o Goro do Mortal Kombat. Quanto menos fibra você tem, menos glicose você consegue estocar dentro da célula. Tá me entendendo? Quanto mais fibra você tem, mais glicose você estoca dentro da célula. Ou seja, quanto mais glicose você estoca dentro da célula, mais insulina você precisa para estocar essa glicose dentro da célula. Quanto menos glicose você precisa para estocar quanto menos glicose você tem, menos insulina você precisa. O porquê que a maioria das dietas que a maioria desses coaches hoje passam são todas cagadas? Porque ele chuta o carboidrato lá em cima sem a pessoa precisar. O que eu quero dizer com isso? Esquece macro, esquece 3, 4 gramas de carbo por quilo, esquece taxa de metabolismo basal. Vamos pensar no seu corpo como uma máquina de teste. O mínimo. Vamos começar com 2 gramas de carbo por quilo. Se eu colocar 2 gramas de carbo por quilo para você e você melhorar o aspecto de densidade, sua musculatura ficar mais cheia, mais firme, mesmo que o seu peso caia, você está tendo anabolismo, tá? Se eu colocar 3 gramas de carbo e você começar a reter líquido, você já não está mais tendo aumento de densidade. Você está tendo um aumento de densidade, só que você está tendo um aumento de retenção no interstício. Se eu passar isso para 4, para 5, o seu peso vai aumentar? Vai. Só que aí você vai começar a ficar resistente à insulina e aquela água que estava dentro do músculo vai vir para fora na pele. Que é o que está acontecendo comigo, porque eu passei um tempo exageradamente comendo carbo, inclusive nessas 2 semanas de book. Tá? É um erro que eu cometi de estratégia porque eu ainda não tinha esse conhecimento. Eu adquiri esse conhecimento agora e vou começar a colocar em prática. Então, por que o carb backload funciona tão bem? Porque calculemos os carbos. Carb backload, para quem não sabe, é colocar os carbos pré e pós-treino, ou às vezes só pós-treino. Calculemos os carbos do sujeito e vamos colocar ele em 2 refeições apenas. Ou seja, você vai estar liberando insulina 2 vezes ao dia. O restante do dia você vai estar ficando sensível à insulina. Se você colocar carbo demais, você ainda também vai estar correndo risco de ficar resistente à insulina. Então o que a gente faz? A gente começa com a dosagem mínima de carbo para encher sua musculatura. Hoje eu penso em trabalhar com alunos de outra maneira. Eu deixo o cara com carbo baixo, 1 grama de carbo por quilo, ele vai depletar e aí ele vai começar os treinos e eu vou aumentar isso para 1,5. Encheu a musculatura? Aumenta para 2. Não encheu? Aumenta para 2,5 gramas. Pô, Bike, eu estou começando a sentir pump no treino. Eu estou começando a sentir que a musculatura está ficando mais rígida. Para aí. É isso que você precisa de carbo. Ah, mas o meu peso não está subindo. Sobe a gordura. Ou sobe a proteína. Vai depender muito do quadro. Hormonizado, não hormonizado, tá? Eu sou mais a favor de subir a proteína. Então, o que acontece, meu querido? A gente tinha uma ideia totalmente errada de como fazer dieta antigamente. Se você é um cara, mas por que bodybuilder come carbo o dia todo, de 3 em 3 horas? Porque o cara tem muita fibra. O cara precisa ter liberação de insulina toda hora para manter aquele carbo dentro da fibra. Entendeu? Eu tenho 30 quilos de massa magra, aquele cara tem 60.
ou 80, ou 90, entendeu? Então eu preciso de menos carbo do que ele. Gente, eu tô vendo pessoas aí, alunos que vêm aqui comendo 6 gramas de carbo por quilo. Ah, mas tá funcionando, eu tô ganhando peso, mas tá virando balão. Tá ganhando mais gordura e água intracelular do que músculo. Isso está acontecendo comigo. Eu tentei jogar o carbo lá para cima, não deu certo. E por que não deu certo? Por quê? Porque a minha taxa de metabolismo basal, ela existe? Ela existe. Só que isso é muito relativo, cara. É muito relativo. Você pode ter uma quantidade de calorias para consumir, mas você não precisa consumir isso tudo de carbo, tá? Você pode deixar o carbo. O carbo é o principal nutriente que vai te gerar anabolismo e queima de gordura. Você deixa lá, vamos supor, se você funciona bem com 2 gramas de carbo por quilo, coma 2 gramas de carbo por quilo. No final de um ano, você refaça uma avaliação antropométrica. Se você aumentou 1 quilo de massa magra, você aumenta para 3 gramas. Tá? Agora, você tá lá. Você, vamos supor, tem um bodybuilder aqui no Brasil que o cara come 4 gramas de carbo por quilo. Tá, beleza. Aí eu, com pouca massa magra, eu quero fazer a mesma coisa. Eu quero comer 4 gramas de carbo por quilo. Mas Bark, não é proporcional, ele não tem mais massa magra, por isso que ele, se eu comer 4 gramas de carbo por quilo que eu tenho, não é proporcional ao do que ele tem? Não, não é. Porque o metabolismo dele funciona diferente do seu. Ele tem mais massa magra, entendeu? Então, para ele vai funcionar às vezes 4 gramas por quilo, para você não funciona, você precisa de 2. É a mesma coisa com o treinamento. Primeiro você fica forte, depois você aumenta a carga. Dieta é a mesma coisa. Primeiro você aumenta a sua massa magra, depois você aumenta a quantidade de calorias e macros. Não é assim que funciona. A gente tem uma ideia totalmente inversa de como que o metabolismo funciona. Depois que eu comecei a estudar bioquímica, eu percebi por que tem tanto coach aí e atleta de coach comendo doce, comendo sorvete e secando para campeonato. Ah, é GH? Não, pode ser, pode. Mas eu conheço atletas do Alan que não tomam GH e estão secando para campeonato. E você sabe por que isso está acontecendo? Porque não importa o tipo de carbo que ele está comendo, não importa a velocidade com que ele está liberando insulina. A quantidade de insulina que ele está liberando é o suficiente para aquela quantidade de carbo que ele está comendo. Por exemplo, eu poderia aumentar a minha ingesta de carboidrato e me entupir de insulina? Óbvio que sim. Porém, eu não tenho fibra para colocar 5, 6 gramas de carbo aqui dentro. Eu já tentei isso, não funciona. Esses prós, eles fazem isso, eles tomam 200, 300, 400 UI de GH de insulina, porque eles tomam 30 de GH. O IGF-1 deles está nas alturas, eles têm muita fibra replicante toda hora. Então eles precisam tomar insulina para toda hora deixar essa massa muscular preenchida com glicogênio. Senão eles murcham. Quer um exemplo básico disso? Dennis Wolf foi fazer uma cirurgia, em coisa de 2, 3 semanas o cara deve ter perdido quase 50 quilos, cara. Virou um homem normal. Porque aquilo é resultado de abuso de GH e insulina. É um músculo hidratado, é uma hipertrofia sarcoplasmática fora do comum. É água. Só que como o cara tem muita fibra, ele tem muito lugar para estocar água. É a mesma coisa assim, ó. Pensa, você tem um balde desse tamanho. Tá? Você precisa de meio litro de água para encher esse balde. Você vai lá colocar. Aí você fala assim, ah não, eu vou pegar a insulina, porque a insulina eu vou colocar e eu vou colocar. A insulina não aumenta a capacidade sua de reter glicogênio. O que faz isso é o esteroide anabolizante. Entendeu? A insulina ela só transporta mais glicogênio para dentro da célula. Se você não tiver espaço no sarcoplasma, você não vai segurar. Então, uma dica que eu dou para todo mundo para começar a melhorar o shape: baixe o seu carboidrato para 1 grama por quilo corporal, fique uma semana e, se possível, deplete. Tá? Se possível, faça um treino de depressão, zere o seu carboidrato, faça um treino de depressão durante 3 dias,
Comece a consumir carboidratos, não pare o treino, porque aqui não é supercompensação para campeonato. Não pare o treino, suba para uma grama, melhorou a consistência. Você sente isso no músculo na hora de apertar? Não. 1,5 gramas? Não. 2 gramas? Opa, musculatura encheu. Segura. Segura. Daqui um bom tempo você aumenta. Isso é o que você precisa para gerar anabolismo e segurar, porque você não vai aumentar 5 quilos de massa magra em 3 meses para você aumentar o seu carbo. Tá bom? Então é o que eu sempre falo. Existem coaches que fazem cálculos em cima disso. Ele te faz uma avaliação antropométrica, vê, você tem 30 quilos de massa magra, você vai consumir 2 gramas de carbo por quilo. Você tem 40, você vai consumir 3. Você tem 50 gramas de massa magra, vai consumir 4. Você tem 70, vai consumir 8. Um Rafael Brandão da vida. Agora, eu tô vendo um nego aqui, cara, que é só retido, tem um monte de água, e o cara tá comendo 1,5 kg de arroz por dia. Como se isso fosse resolver alguma coisa, a não se deixar ele gordo e retido. E o que é pior, criou resistência à insulina, ainda fica murcho. Sacou a ideia? Então tá dado o recado. Se você gostou do vídeo, você vai fazer o seguinte, amigo. Você vai pegar, você que faz parte aí de páginas de musculação, você compartilha esse vídeo, porque eu duvido que vocês viram essa informação em algum lugar. Ah, e por que eu citei o jejum intermitente? Porque o jejum intermitente é uma maneira de você melhorar a sua sensibilidade à insulina, deixar o GH alto, tá? Para o IGF ficar alto também. E como você vai fazer poucas refeições, porque você vai baixar muita quantidade de carbo, o IF é a melhor estratégia que tem para isso. Para você melhorar a sensibilidade mais rápido e fazer esse carbo ficar dentro do músculo. Então você compartilha o vídeo nos grupos, traga a gente para o canal, divulgue. Se você tiver interesse em ajudar no projeto do campeonato, como eu falei, do lance do Apoia-se, tá na descrição do vídeo. Um monte de gente falou que ia ajudar, até agora eu recebi uma doação. Uma. Entendeu? Uma. E a maior parte desse lance das doações que eu quero guardar é para operar isso aqui, ó. Que eu não quero subir para fazer feio. Eu quero subir para fazer bonito. Então, por favor, se você tiver interesse em colaborar com as informações que eu passo aqui, ajude no Apoia-se. E compartilhe o vídeo. E o telefone e o contato da Real Pharma tá na descrição do vídeo. Quem tiver interesse em experimentar o Lab, eu afirmo para vocês, está batendo muito bem, tá? Muito bem mesmo. Eu dou a minha cara a tapa para falar. E em breve eu dou na cara mais a tapa ainda. E vocês não vão se arrepender. Então é isso aí, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Abraço e até mais.